Bom dia, eu me chamo Larissa Crossi e essa é mais uma mensagem do dia que o Senhor tem para nós nessa manhã. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te fazer um convite. Se inscreva e esteja junto conosco para juntos crescermos com a palavra de Deus. E se essa mensagem falar ao teu coração, já aproveito também, deixe o seu like e encaminhe ela para quem está precisando. E, como você sabe, nós estamos estudando o livro de Daniel, do profeta Daniel, um homem com excelente sabedoria, inteligência e que estava no meio da Babilônia, porém ele não se corrompeu com os maus costumes daquele lugar. Pelo contrário, ele se destacou em Deus para que o nome do Senhor fosse glorificado no meio daquele local onde haviam adorações a muitos outros deuses que não é o Deus verdadeiro. E Deus nos chama para aprender mais com esse profeta, esse homem que se destacou, esse homem que não se corrompeu e esse homem que fez com que o rei Nabucodonosor compreendesse e entendesse que só existe apenas um Deus, um único Senhor. E como foi falado na mensagem do dia anterior, nós falamos sobre a questão da identidade, nós falamos sobre a questão do propósito, não apenas do profeta Daniel, mas também dos três que estavam junto com ele, que era Ananias, Misael e Azarias. Bem, e nós falamos também sobre o sonho que o rei Nabucodonosor teve, e esse sonho fez ele ficar perturbado, porque ele sabia que ele teve um sonho, porém ele não se lembrava, do sonho. E o Senhor, com graça e sabedoria, ele entregou a revelação para Daniel do que era este sonho. E aqui no capítulo 2 de Daniel, quando Daniel ele conseguiu não ouvir o desespero dos adivinhos, dos magos, que havia um decreto para que eles todos morressem, inclusive Daniel estava na lista, porque muito sábio, de muita inteligência, Daniel não se desesperou com tanta falância, com tantos falatórios, com tantas notícias que estavam borbulhando sobre que a morte chegaria para eles, porque ninguém havia conseguido identificar qual foi o sonho do rei e ainda por cima interpretar. Mas Daniel, ele não se desesperou. Daniel, ele clamou àquele que tudo pode fazer. Nos momentos das nossas maiores crises, muitas das vezes a ansiedade vai bater na porta, o medo vai bater, a dúvida. E eu falo que a dúvida, gente, também é uma das nossas piores inimigas, porque Deus não trabalha na dúvida. Deus não é o Deus de cima do muro. Deus não é um Deus inconstante. Já pegando uma brecha aqui, lembrando que lá no livro de Tiago vai falar que quando você for pedir para o Senhor, você tem que pedir com certeza, com toda a convicção, porque o homem que pede com dúvida, a tua oração ela é como a onda do mar, que vai e volta. E aí, no livro de Tiago, ele vai continuar falando: não pense que esse homem receberá coisa alguma de Deus, se ele pedir com dúvida, se ele pedir desta forma. Então, quando a crise vem, muitas vezes vem a dúvida: será? Será que Deus estava nisso? Será que é da vontade de Deus? Mas uma vez que começa a vir dúvida no nosso coração, arranque ela de você. Não deixe com que ela cresça, crie raízes, crie até frutos que não é do Senhor. Não deixe. E aí Daniel, ele tinha certeza de que havia um propósito maior para o Senhor colocar ele naquele lugar. Daniel sabia que aquele propósito que ele tinha de estar naquele lugar não era para a morte, mas era para o nome do Senhor ser glorificado. Eu não sei, talvez você passe por situações onde volta e meia a crise vem, a dúvida, a incerteza, a ansiedade, ela bate na tua porta. Mas Deus manda te falar que isto que está acontecendo, o propósito que Deus tem para a tua vida, não é para te matar, não é para a morte.
Por mais que a dúvida venha, por mais que a incerteza venha, clame ao nome do Senhor, porque o propósito que o Senhor tem para ti, aonde Ele está te levando, o local onde Ele está te colocando, é para gerar vida e vida em abundância. Então Daniel sabia que aquele propósito que o Senhor colocou ele naquele local não era para a morte, por mais que a notícia de morte chegou na porta de Daniel, que no versículo 17 vai falar. Daniel capítulo 2, versículo 17 vai falar: Então Daniel foi para casa e fez saber sobre o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que eles pudessem pedir misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Deus não tem plano de morte para a minha vida nem para a tua vida. Deus tem plano de vida. Eu falo e volta e meia eu preciso repetir. Lá em Apocalipse vai falar que algo Jesus não tolera em nós. Algo Jesus não concorda em nós. É que aquele que tolera o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel vem para nos amedrontar, vem para poder fazer com que a gente acredite que os planos de Deus estão por um fio e que a gente vai morrer e que a gente vai perecer. O espírito de Jezabel fez o profeta Elias acreditar que ele iria morrer, ele iria cair na mão da rainha Jezabel e ele iria morrer. E aí o que Elias fez? Acreditou naquela mentira de Satanás e se escondeu na caverna. Mas eu estou aqui para te trazer a memória nesta manhã de que não, você não vai morrer, de que você não vai perecer no deserto, de que a sua história não acabou. Pelo contrário, Deus vai trazer vida, Deus vai trazer esperança, Deus vai trazer graça, Deus vai trazer revelação, Deus vai trazer entendimento para o nome do Senhor ser glorificado. E aqui no versículo 20, olha que palavra poderosa que o profeta Daniel vai falar. Disse Daniel: seja bendito o nome do Senhor de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento ao inteligente. Ele, olha aqui no versículo 22, o que ele vai falar? Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Qual área da tua vida que ainda está oculta, que ainda está em treva? Eu quero trazer à memória aqui o que a palavra de Deus está nos falando. Deus revela o profundo e o escondido, e Ele conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Eu já passei por situações na minha vida onde eu falei com o Senhor: Senhor, não tem jeito. Nesta área aqui, parece que as trevas sempre irão dominar. Parece que as trevas sempre irão dominar essa área. Não tem jeito, Senhor. Eu passava, gente, por batalhas espirituais noturnas. E eu falava com o Senhor: Senhor, não é possível. Até quando essa visitação de treva virá à noite, perturbar o meu sono? E aí o Senhor foi e falou: minha filha, não. Fale a minha palavra. Venha conhecer mais de mim. Porque aonde a luz de Deus está, as trevas elas precisam sair. Não existe treva que seja maior do que a luz do nosso Senhor. Não deixe com que essa mentira de Satanás entre na tua vida como entrou por um tempo na minha vida. Declare a palavra de Deus. Aleluia. E aí o profeta vai continuar exaltando o nome do Senhor. Ele vai continuar aqui no versículo 23 falando: a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedi, porque nos fizeste saber este caso do rei.
Primeiro o profeta Daniel glorificou o nome do Senhor. Primeiro o profeta Daniel lembrou a ele na oração, no clamor de quem Deus era. E quando ele começou a adorar, quando ele começou a louvar, eu me arrepio toda. Quando ele começou a glorificar o nome do Senhor, o Senhor veio com aquilo que Daniel precisava. Muitas vezes a gente ora de forma errada. Muitas vezes a gente só quer pedir do Senhor e esquece que nós somos alma também. E a nossa alma, ela tem sede desse Deus. E muitas vezes, gente, a nossa oração, ela vai trazer em nós um desespero maior. Por isso que Deus vai nos ensinar a orar, por isso que Jesus nos ensina a orar da forma certa. Glorifique primeiro ao Pai, adore primeiro ao Pai, e durante a tua adoração as cadeias serão quebradas. Durante a tua adoração a resposta chegará. Durante a tua adoração, o Senhor virá com a provisão. E foi isso que o profeta Daniel fez. No tempo que Daniel adorava, falava, bendito seja o Senhor. Senhor, eu sei quem tu és. Senhor, eu sei que tu faz. Eu sei que o Senhor revela. Eu sei que o teu poder é muito maior do que qualquer treva que tenta vir jaz à porta. E aí ele vai falar: a ti o Senhor me fez revelar aquilo que é do rei. E aí veio a revelação do sonho do rei Nabucodonosor. O Senhor revelou tudo para Daniel e fez ele entender e compreender. E é muito grande, a parte da revelação do sonho. Ele vai falar sobre a questão, dos reis, dos reinados que iriam se estabelecer durante o reinado do rei Nabucodonosor e após esse reinado, ele vai falar também sobre a imagem de ouro, Na verdade, ele não vai falar sobre a imagem de ouro, dá a entender sobre a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor teve no sonho. Ele vai falar também sobre a parte, de ferro, a parte de bronze. Ele vai falar sobre o reinado dividido, Tudo, ele vai explicar tudo ao rei Nabucodonosor. Então eu convido vocês a lerem, esse livro de Daniel e deixar também o Espírito Santo de Deus se adentrar, revelar para vocês. Mas eu não vou tomar muito tempo. E aqui no versículo 46 do capítulo 2 de Daniel, olha o que vai falar. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares suaves e perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Mais uma vez, o nome do Senhor foi glorificado. Mais uma vez, aquilo que muitos achavam que seria para a morte, não foi para a morte, mas foi para o nome do Senhor ser glorificado. Eu não sei, talvez o deserto, o vale que você tem passado ou que você já passou e enfrentou. E eu quero te trazer à memória novamente. Não é para a morte, mas é para o nome do Senhor ser glorificado. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra e que você tenha um dia abençoado, repleto da presença e da convicção de que o Senhor é contigo. No nome santo de Jesus. Amém.